5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. It's one small step for man. It's alive. I'm a beautiful butterfly! This is called gravity. Salve, salve ouvintes do Quark Podcast, sejam bem-vindos a mais um episódio deste podcast sobre divulgação científica, que hoje vai falar sobre uma ciência muito específica, que são as ciências políticas, de maneira partidária e também de maneira não partidária, né? Estamos aqui com essa bancada maravilhosa. Pera aí, maneira super partidária. Não, super partidária, a outra metade também é partidária, né? Estamos aqui com essa bancada maravilhosa, hoje composta por Fefe e Luizinho. Opa, né? Boa noite. Cara, agora só quando os planetas se alinharem a gente vai conseguir ter os 4 membros do Quark no mesmo episódio. Tá foda, né? Agora que a gente, descobriu planetário. que é possível fazer em 3. É como se a gente não tivesse feito antes em 3, né? Meu primeiro ano do podcast inteiro foi em 3, né, cara? Então os caras... Aí o Luciano foi abatido por uma nave. Só é legal quando tá os 4 reunidos. Quando tá os 3, não que é ruim, Nossa, mas cara, pode, não. pode Então ser nem vamos muito gravar, melhor. vamos parar aqui. Isso. Eu também acho, vamos. Tchau, galera, isso aí, valeu. Só é bom quando tá o Luciano. Tá? Na vez que o Luiz faltou, foi o Luciano que sentiu falta dele, né? Foi. Agora o Felipe tá sentindo falta do Luciano, cara. Sentindo falta do Luciano, beijo pra você, que sua voz melhore e você possa estar aqui na semana que vem. É que agora... Pra quem não sabe, Lulu está com um problema de garganta muito grave, que a voz dele tá parecendo um ASMR, então por isso que ele não vai gravar hoje. Cara, eu ainda sou da teoria que ele podia gravar, porque tem vídeo e tal, ele podia mandar umas libras ou um ASMR uma imaginação, mesmo. tá ligado? Uma mímica. Dava, eu acho que dava, cara. Faz mímica aí de fascista agora. Essa é fácil, é só fazer o sig-raio lá, tá tudo certo, né, cara? Faz uma mímica aí do presidente do Brasil, daí faz, né? Faz assim, ó. Mas que fique claro, a gente não tá sendo partidário aqui hoje. A gente não, quer falar... hoje é que nem eu falei. Vai ter uma porcentagem do episódio que vai falar sobre política partidária e a outra metade também. Então você já fique por aí. Tá bem dividido, tá bem dividido. Porque nós somos contra essa polarização godienta e não sei o quê. Mas antes da gente começar a entrar no assunto, tem nossos avisos paroquiais aí que eu vou esquecer, vocês me lembrem. Se inscreva nas nossas redes sociais, siga, sei lá, cada uma é de um jeito, né? Mas nós estamos lá no Instagram, no @Quark Podcast, deve estar aí no nosso layout em algum lugar, aí o Luciano que colocou, eu não lembro de cabeça agora. Mas deixe lá sua sugestão, sua crítica, sua contribuição, ou só o seu Pix. O seu elogio, né? Ou o seu Pix, não, o seu Pix não. Nos mande um Pix, que se você só mandar sua chave Pix, infelizmente nós não vamos poder se você quiser mandar um Pix pra nós, manda uma DM que a gente aceita dinheiro fácil. Providencia. Isso. E não esqueça de nos avaliar no Spotify, lá tem não é sininho, é coraçãozinho no Spotify, estrelinha. 5 estrelas. 5 estrelas. Ou, se você achar que a gente merece 5 estrelas, não estamos aqui pra impor nada. Isso aqui não é uma ditadura. Não, isso aqui não é nada partidário, tá? Mas estrela. Põe 13 estrelinhas, ó. Bem. 13. Não são 13 estrelas, não são 13 estrelas, são 5. Quando seu coração mandar, cara. Você pode dar 5 estrelas vermelhas pra gente. Mas a gente ia ficar muito feliz caso você escolhesse, quisesse, sentisse no seu coração que a gente merece 5 estrelinhas. Que isso ajuda bastante a gente. E envia aí pra um coleguinha, solta o episódio talvez num grupo de família, aí pode ser uma boa também. Esse vai ser bom. Esse vai ser bom fazer isso mesmo. É verdade. Talvez eu acho que esse, mais do que os outros episódios, a gente incentiva que você compartilhe porque é necessário. E além disso, em algum lugar dessa tela aqui tem um QR Code para você poder comprar produtos da Doppel Store. E você, além de você adquirir camisetas muito da hora que ajudam a divulgar a ciência, você também está ajudando o Quark Podcast e a gente continuar esse projeto aqui e continuar na luta. É isso. Isso aí. Olha só, camarada Felipe deu um baita de um discurso aí, obrigado. E reforçando o convite que eu fiz no último episódio lá, que se você tem uma pesquisa, se você faz um trabalho que você acha legal, com certeza é legal, toda pesquisa é legal, mas se você tem vontade de externalizar isso, manda uma DM pra nós, vamos trocar uma ideia, vai que você fala, putz,
pesquisa isso aqui, a gente fala, nossa, que massa, vamos gravar um episódio sobre isso com você, então. Real. Uma boa, então, se você tiver aí com essa disponibilidade, com esse tempo, às vezes você tá com os prazos apertados aí, tipo eu, mas conseguir um tempinho bom aí, manda DM pra nós, vamos trocar uma ideia e fazer um episódio bala, e você conta aí pro mundo da internet o que você faz, qual é a sua pesquisa, e quem sabe aí uma empresa não te contrata, né? Isso aí. Olha só. Nenhuma pesquisa, quer dizer, deixa eu corrigir. A única pesquisa que é ruim é aquela que não é feita. Nossa, começamos. Defendendo a rei, começamos a depois dessa eu não vou falar mais nada. Vou fazer Troféu Augusto Cury pra mim. Vou fazer as palavras do Luciano as minhas agora e só... Amamos você, Lu, amamos você. Eu tava fazendo um bolão pra ver quem ia zoar você primeiro, né? Beijo, Lulu. Beijo, Lulu. Cá estamos para falar sobre as eleições, né, que estão para ocorrer em alguns dias da gravação desse episódio, obviamente. Daqui a exatos 20 dias ocorrerá o primeiro turno, possivelmente único, possivelmente talvez não. Possivelmente único, mas possivelmente não. Não, que a gente tem que ser isentão, cara. Aqui a gente não pode ter nada de certamente partido único, aqui, cara. mas certamente não. Então, aquela chance de 50-50, né, cara? 50-50. Depende do que for, tem o corte, né? Tem o corte de você falando que possivelmente único turno e possivelmente não. Aqui tudo aqui, ó, xadrez, cara. É tudo planejado, os movimentos aqui, cara. O cara já pensa no tudo aqui, né? Na saída pode pegar o seu certificado de podcaster aí, que o cara tá bom, né? O cara tá gravando já pensando nos cortes que podem ou não existir, olha só. Olha só, é o corte de Schrödinger. Isso nem a física do Lulu explica isso aí. Tá mexendo com o espaço-tempo. E existe uma questão muito importante que eu acho que assim, quando surgiu o tema o debate desse tema dentro do Quark, é uma coisa que me preocupa há muito tempo já, né? Isso eu acredito que faz parte dessa onda pós-2010, é o descaso de boa parte da população com as eleições, né? Um aumento gradativo de pessoas votando em branco ou nulo, ou de pessoas se ausentando dos votos, né, por razões diversas. E uma polarização que acabou tomando conta do país, e polarização em vários aspectos, não só no vermelho e no verde e amarelo, né, mas no sentido de pensar que existem... os políticos começaram a ser enxergados cada vez mais como times de futebol. E criou-se uma animosidade muito absurda em defender funcionários públicos. Para mim isso é um pouco preocupante. E só para complementar isso aí que você falou, esse lance de que a galera, pelo menos na eleição passada, se absteve muito de voto, mas agora, que nem você falou, parece que a galera tá torcendo como time de futebol mais do que antes, ou porque agora estou tendo essa percepção e sempre foi assim, mas acredito que não, que tá acentuada essa questão, e eu acredito que essa eleição vai ser bem diferente da passada, nessa questão de abstenção. Porque sim, tanto para um lado quanto para o outro, já falando dos dois maiores lados que tá rolando esse grande embate aí, eu acho que as abstenções não vai ter tanto assim, a galera vai ter que ou ir para um ou ir para outro, seja no primeiro ou no segundo turno, não vai ter tanto voto em branco ou nulos, acredito eu. Porque eu juro que você ia falar assim, a galera vai ter que ter como é que você falou? A galera vai ter que ir ou pra um ou pra outro e o Ciro vai pra Paris. Eu achei que você ia fazer essa piada. Mas, né? Não foi tão afiada. Sem tomar partida aqui, né? Lógico, não. Lembrando que o episódio hoje não tem nada de partidário. Vai debater sobre eleições, política e sobre as estrelas lá que você tem que dar quando você for avaliar o episódio. Estrelas. 3 estrelas. Que não são 13 estrelas, são 5. Mas que fique registrado, sim, se o Ciro Gomes estiver vendo esse podcast, ô Ciro, na próxima fica no Brasil, cara. Dá uma moral assim, velho. Aí que tá, se você defende melhor, se você é contra aquele nosso querido presidente, cara, então não tem por que você ir pra Paris e
e você não declarar apoio ao outro candidato, assim. Mas, se você não quer declarar apoio, aí eu acho que fica bem claro qual que é a tua posição, né? Beijo, Ciro! O Ciro, vamos começar contando causos da última eleição. O Ciro foi uma opção que surgiu na última eleição que muita gente acreditava ser viável, né? E eu lembro que ele chegou a fazer uma votação relativamente significativa, mas não com expressão para competir nem com a Haddad, que era um candidato que tinha uma rejeição absurda. As posturas recentes do Ciro de estar indo na Jovem Pan, né, de estar falando umas groselhas muito mais próximo do lado de cá do que do lado de lá do que do lado de cá, né, estão fazendo me acreditar que eu não sei se o Ciro vai aparecer na porcentagem nessa eleição. Isso cai muito no que o Luiz falou. Teve uma porcentagem significativa da galera que se absteve. Eu só queria fazer um comentário aqui que meu celular travou, então eu vou aparecer só depois. Tá bom. Ó, que eu fiquei travadaço aqui, ó. Ai, que boa essa foto. Deixa eu ver. Boa. Perdi o raciocínio. Desculpa, você estava falando do tá. Eu ia falar que não é uma parada exclusiva da última eleição. A de 2014 ela já foi polarizada entre Dilma e Aécio, né? Tanto o primeiro quanto o segundo turno. Só que o que mudou, cara, e aí isso também me assusta, não numa mesma proporção que as abstenções, um pouco mais. A animosidade com a qual os lados estão se tratando, né? Porque remonta aquela questão do time de futebol, aquela flama, aquele fogo, né, que, tipo, extremamente nocivo, assim, e eu vejo muitas personalidades da cultura pop brasileira se manifestando de maneira um pouco assustada com isso, assim. Só nessa semana, para não dizer que a gente é imparcial, né, eu tava vendo duas ou três reportagens, vou falar de duas que eu lembro com mais precisão, que foi eu acompanho muito o Panelácio, que é um canal do YouTube que é comandado pelo João Gordo, na qual ele faz receitas veganas, convida a galera para comer e tal. E vão desde figuras políticas, artistas, caras da música, enfim, a galera vai. E eu tava vendo um episódio essa semana que era com o Andreas Kisser do Sepultura e tal. E eles acabaram falando sobre uma série de temáticas que a esposa do Andreas faleceu recentemente, eles estavam falando sobre eutanásia e tal. E daí eles entram numa esfera de falar, acho que no debate político, e o João fala assim, cara, que ele falou assim, eu tô xingando político desde os anos 80, com a minha banda, né, com o Raso de Porão. E ele nunca sentiu uma animosidade tão grande como tá agora, né? E daí, assim, eu vi uma entrevista do Lobão, que é uma figura extremamente controversa, né? Que já foi muito canhoteiro, agora tá muito alinhado com direita, centro e sei lá o que, né? E também comentando, assim, cara, que ele acha um tanto quanto bizarro, né? Essa questão dessa animosidade, né? Mas, assim, observando que ele ajudou a alimentar a criatura que tá no comando hoje, né? Então, né? Só para não dizer que foi. Só para não dizer que eu só falei do João, porque o João é fantástico, né? Mas falar também do Lobão, mas assim. É uma coisa que preocupa, porque eu, assim, cara, em todas as outras eleições que eu tive uma participação ativa foram 2010, 2014 e 2018, assim, de estudar, de ver candidatos, etc., pensar em quem vai votar, aquela coisa toda, né? E as de prefeito e vereador nesse meio campo também. Mas eu me preocupo porque, assim, eu nunca tive receio de, por exemplo, colocar um adesivo do candidato que eu tô apoiando na janela de casa, na mochila, sei lá. Hoje eu tenho um pouco de medo, assim, de colocar um adesivo na janela de casa, eu chegar do trabalho e a janela tá quebrada, que alguém tá com uma pedra, entendeu? Até porque, Raul, já aproveitando, né, cara, a gente já teve 2 casos de pessoas, né, que defendiam... Eram militantes do PT, né? E foram assassinados por apoiadores do Bolsonaro, sabe? E não, assim, tipo, não é um assassinato normal. Um deles foi com golpes de faca e o cara tentou degolar com um machado. Cara, com requintes de crueldade. O outro foi morto no próprio aniversário. Uma festa de aniversário. E assim, o que é o ponto, né, cara? Tipo, agora falando sério, eu acho que se você escuta o Quark há algum tempo, você deve saber qual que é a nossa posição. Se você escutou um episódio que o Felipe participou...
Então você já sabe que eu não gosto do Bolsonaro, mas eu acho que eu posso falar por todos aqui que ninguém gosta do Bolsonaro. Não, por mim não. Eu odeio o Bolsonaro, não é que eu não gosto, eu odeio. A gente odeia. Diferente. Isso, exatamente. Então estamos na mesma página. Mas o ponto é que, tipo, veja a disparidade de reações, assim, que nem a gente tava falando dessa animosidade e tal, que a gente nunca existiu tanto engajamento por parte, assim, para defender algum político, mas, cara, outras pessoas tiraram a vida, sabe, digamos, do rival, do adversário político. Sim. Sabe, isso é uma coisa, assim, inconcebível. Não tem como a gente não poderia aceitar isso com tanta... Não tô dizendo que o brasileiro tá aceitando com naturalidade, mas é que, tipo, parece que o Brasil viu a notícia e, tipo, vida que segue, né? E, inclusive, a gente vê o próprio Bolsonaro tentando minimizar esses atos, assim, e tentando tirar a responsabilidade dele, que ele, indiretamente, talvez distante, ele tem uma certa responsabilidade de radicalizar, de ter... Não, eu não acho que seja distante, porque a partir do momento que o cara fala na campanha dele que tem que fuzilar a petralhada, ele já tá impondo uma postura de violência. Mas assim, a gente, óbvio que não é uma responsabilidade direta, Sim. né? Sim. Porque, né, não existe uma conexão entre o crime e a pessoa que está sendo responsabilizada por, mas eu acho que assim, a partir do momento que você incentiva discursos de violência, sejam eles direcionados para quaisquer grupos, né, você está legitimando ações por parte dos seus apoiadores, né? Não tem como você dizer que, tipo, por exemplo, quantas pessoas o Hitler matou na Segunda Guerra Mundial? A comparação é totalmente análoga, né? Ele não sei dizer, não sei mensurar quantas foram responsáveis diretamente, quantas mortes o Hitler foi responsável diretamente, né? Agora, você dizer que ele não teve relevância nenhuma na ascensão do Terceiro Reich, né, no contexto de guerra é complexo. Não, então os que, discursos, assim, eles são formadores de opinião e eles têm um impacto direto na sociedade. E assim, por mais que talvez, sei lá, o Bolsonaro nunca falou vá lá e mate um cara... Quer dizer, ele falou, já até fuzilado, ele falou. Mas assim, ele tem a culpa na radicalização dos eleitores dele, porque foi criado ele é é uma coisa meio ritualística, assim, ele é o mentor de uma galera, ele é o representante máximo dessa galera, o que ele fala é defendido com unhas e dentes. Então, o simples fato de ele, se ele só ficasse quieto com toda essa radicalidade que tá tirando vida de gente por aí, ele já estaria errado. E o cara, além de não ficar quieto, ainda tenta minimizar essa situação e tentar contornar e tentar distorcer e tentar... É só ver, tipo, todos os posicionamentos que o cara teve durante a pandemia. Né? Todas as posturas, as declarações. Assim, não sou coveiro, né? Esse tipo o cara, tipo, imitando pessoas se afogando em live no Facebook, falou que tinha que comprar vacina na casa da mãe do cara lá, né? O cara totalmente desmedido, assim, sabe? É uma pessoa extremamente despreparada. E, assim, eu me admiro que ele tenha ido no primeiro debate que aconteceu, né? Algumas semanas atrás aí, que ele tenha ido até o Jornal Nacional, que tem a prática de fazer essas entrevistas com os candidatos. Porque, cara, quando ele abre a boca, parece que abriram uma latrina, assim, cara. É só bosta, é só merda, sabe? O cara... É bizarro pensar que o Brasil elegeu esse maluco. Na mesma proporção que eu entendo que existe uma parcela significativa da população que ele representa. Sim. Né? Que quando ele profere discurso racista, quando ele profere discurso com cunho homofóbico, quando ele fala... ou da forma como ele trata as mulheres, né, esses discursos de misoginia, tem muito cara que se identifica, tem muita mulher, enfim, que se identifica também, né, e isso acaba refletindo uma parte do Brasil que estava bem adormecida e que acabou acordando nesses últimos 10, 12 anos aí, né, e pô, tipo, cara, as pessoas tinham, que nem eu falei, a gente falou num episódio esse tempo atrás, assim, as pessoas antigamente elas tinham vergonha de falar uma coisa dessas. Você fala, eu não gosto de pessoas negras. O racista, o cara tinha medo de falar isso em público, porque tava... assim, crime, cara, sabe? Hoje os caras andam com adesivo no carro, sabe? Tipo, tem loja aqui na cidade usando bandeira dos confederados, com postura extremamente de segregação racial, cara. Tipo, o cara abriu a porteira do inferno. E assim, e acho que talvez não... Tem, lógico, as pessoas que
mostraram esse lado, e tem a galera que eu vejo que foi na onda, sabe? Porque assim, Também. é um lance meio igual a gente comentou lá no primeiro episódio do Quark sobre Terra plana, que essa galera, tipo, essa visão do bolsonarismo como terra plana, olha só. Você vê, tipo, a galera brigou na última eleição, brigou com muita gente da família, brigou com muito amigo pra defender um cara. E ele se afastou de tudo, esse eleitor aí se afastou de um monte de gente, xingou todo mundo com aquele papo de você vai ver, quando o Brasil estiver melhor eu vou te mostrar, e não sei o que, e o cara não sei o que, e o PT isso, e o PT aquilo, ele brigou com todo mundo e se fechou com um grupinho, que é a galera de óculos escuros no banco do carro, sabe, na foto de perfil do Facebook. Se fechou com essa galera, com o filtro da bandeira do Brasil, e agora ele não pode brigar com essa galera, porque se ele brigar com essa galera, ele não tem pra onde voltar, porque ele tretou com todo mundo. Então, se ele falar, putz, eu acho que isso que o Bolsonaro falou foi meio paia, a galera vai cair de pau em cima dele. Os amigos novos dele, esse grupinho, se tiver uma meia dúzia ali que não concorda, os caras vão fazer um cancelamento ali dentro do grupinho dele, e ele não tem pra onde voltar, porque ele já brigou com todo mundo da família dele que pensava o contrário. Porque assim, o que foi na eleição passada ou você pensa igual eu penso, ou eu não olho na tua cara. Então eles, tipo, isso eu vi acontecer próximo a mim, de gente brigar e se afastar, e eu mesmo briguei com galera, talvez teve coisas que eu pensando agora não teria brigado, mas não no sentido de concordar com a pessoa, mas a galera se afastou muito, a ponto de que quem tá lá não consegue sair de lá, porque se sair de lá não tem pra onde ir, tá ligado? Então você acaba tendo que concordar ou tendo que fazer aquela ginástica mental pra justificar o que o cara fez, pra você não dizer que o cara tá errado. Igual, tipo, o cara foi lá e fez um discurso falando que ele não é impotente sexual. Cara, não, porque isso daí, na verdade, ele só quis dizer que não sei o que. Não, ele tava falando do pinto dele, cara. Ele foi no dia da independência, na comemoração de 200 anos da independência do Brasil, falar do pinto dele. Porque pra ele é isso que importa, ele precisava se afirmar. E assim... Não, ele precisava confirmar que ele não era broxa, né, cara? Então... Meu Deus. Cara, então, eu fico assim, pensando na brochada que ele deve ter dado na noite anterior. Cara, ele deve ter ficado com aquela na cabeça. Não, vou mudar essa porra desse discurso aqui, tá ok, pessoal? Lá e muda, lá, vou falar do meu pau. Porque assim... Cara... Quão seguro ele é sobre a própria sexualidade pra ter que ficar reafirmando isso pro país inteiro, cara. Sendo presidente, velho. Pessoas precisam aplaudir o pau do cara, velho. É isso aí, e assim, pra mim é... Cara... Nossa, deu um raio cabuloso aqui. Caralho. Tá chegando aqui o raio, tá chegando aqui, viu, Clara? Caralho, piscou minha cara aqui, eu acho. Até no vídeo vai dar pra ver. Cara, cabuloso demais. Enfim. Vamos parar de falar mal. Vamos parar de falar mal do demônio, que senão ele vai vir buscar você, cara. Sem polarização, hein? Sem tomar partido, hein? Polarização, raio, energia, eletricidade. Exatamente. Mas assim, cara, dos males, sinceramente, foi o menor ele ter falado do pinto dele. Então, eu acho também, mas né, mesmo o cara tendo, assim, não é uma coisa assim, nossa, vai prejudicar alguém. Não, foi só uma coisa patética. Mas a galera teve que criar toda uma narrativa pra falar, não, ele é super estrategista, isso aí foi intencional, isso não sei o que, ele é inteligente. Cara, ele só foi burro e falou do pinto dele, cara. Ele só é um velho babaca. Só que a galera endeusou ele de um jeito que agora tem que tentar manter ele endeusado. E teve aquela pira do orçamento secreto que foi votada agora durante essa semana passada também, né? Que eles fizeram cortes na saúde, na educação e tal, na cultura, para passar por orçamento secreto, que é aquelas verbas que eles passam para os parlamentares, que não precisa, né, nem de identificação, destinação de recursos, não precisa nada. Então eles fizeram essa votação durante essa última semana após discurso imbrochável. Então, assim, há umas articulaçõezinhas que carecem de uma atenção maior, porque os caras gostam de jogar essas cortinas de fumaça. Os 2 primeiros anos do Bolsonaro no poder, quem que era a cortina de fumaça dele? A Damares. Quando ia dar alguma merda, quando a Polícia Federal ia investigar alguma coisa, a Damares abria a boca. Tipo, ele soltava a Damares. Assim, vai lá e fala alguma merda. Vai lá, fala alguma merda lá, Damares. Daí aí acordava ela adormecida com um beijo gay. O Paulo Guedes, o Sérgio Moro, enquanto era ministro, todos eles, assim, quando dava alguma merda, eles vinham a público fazer alguma declaração
para fazer aquela cena lá para passar esse tipo de votação no Congresso. Ou assim, seja, o cara trata os ministros dele como pokémons. Isso. O Bolsonaro é o grande Ash Ketchum, cara. Falava, vai lá, Damares, use de confusão. Isso posto, vamos fazer um exercício aqui, né? Cara, realmente, né, tipo, existe essa, digamos, cobrança que eu não sei de onde que surgiu, de onde que vem esse princípio de que influenciadores, não que nós somos influenciadores, mas pessoas que têm alguma... que falam para certos grupos, elas não podem tomar posição política. E olha, isso até faria sentido num universo onde a gente vive sem ter a democracia ameaçada. Mas eu acho que esse que é o ponto principal hoje para a gente falar aqui. A gente não está defendendo Lula, Ciro Gomes ou qualquer outro. E a gente tá contra o Bolsonaro, mas não só pelo motivo de ele ser um imbecil, de ele ser o governo dele ser ridículo e das pessoas estarem passando fome. Quer dizer, é também por causa disso, mas é porque esse cara, ele tá atentando diretamente à democracia, ele já flertou com ditadura, ele fica fazendo, digamos, cena assim para falar que... para ameaçar mesmo, cara, para botar medo na população, para botar medo talvez numa classe política. Até agora que eu tô com a notícia aberta que tava rolando hoje sim um burburinho de que as Forças Armadas iam fazer a apuração paralela, né, da contagem de votos paralela, assim. Uhum. E daí o TSE disse que eles não vão fazer isso, que isso não vai rolar. Mas mesmo assim, tipo, o que os militares têm a ver com a contagem de votos? O que eles têm a ver com a eleição? É bizarro, né, cara? Porque assim, todas as outras que ele foi eleito deputado e a que ele foi eleito presidente não tiveram problema. Essa especificamente vai ter. Então, e assim, isso é uma coisa... Porque o cheiro, isso aqui é aquele cheiro, sabe, da derrota, sabe? Que tá impregnando a narina, sabe? E assim, o meu conhecimento sobre política é muito raso. Eu tô falando aqui na minha posição de leigo. Mas eu vi pessoas que manjam muito mais do que eu sobre isso, que estudam política e coisas do tipo, comentarem sobre essa questão de pôr a votação não em xeque, mas questionar, né? Que assim, a questão do voto impresso, voto auditável. Isso já foi pauta de vários governos antes, com a ideia de você ter realmente um comprovante que não fique com você, mas que você vê o papelzinho saindo dentro de um acrílico antes de cair, algum jeito de você confirmar que teu voto já foi pautado, inclusive pelo PT, já foi pauta deles um negócio desse tipo e tal. Mas eu vi eu não vou saber quem que faz muito tempo que eu li sobre isso, cara, lá quando começou esse papo, não sei nem se era esse ano ou foi começo desse ano, não vou lembrar, não vou saber dar os créditos de quem fez a análise dessa situação, que parece que quando o projeto feito pelo governo Bolsonaro para aprovar essa questão do voto auditável, esse projeto foi feito com a intenção de não ser aprovado. Porque foi mal escrito, foi escrito de maneira que não fosse passar por deixar muita ambiguidade e tudo mais, porque a ideia era não ser aprovado esse projeto, porque para você ainda conseguir botar em xeque para a eleição seguinte. Porque ele pode falar, eu tentei aprovar o voto impresso, já que não aprovaram, então quer dizer que eles vão fraudar. Sabe, porque se ele faz um projeto bonitinho, super explicado e convence a galera, e a galera aceita, ele não consegue falar, putz, perdi no voto impresso, agora eu não vou falar o quê? Se o que eu tava falando que eu precisava do voto impresso para a eleição ser verdadeira, eu consegui aprovar a lei e o voto foi impresso e eu perdi. E assim, não é um voto impresso, papelzinho na mão, né? Era um esquema de você imprimir uma nota fiscal do voto e não ficar com você, mas que você pudesse conferir antes dela ser colocada lá, e que também do jeito que tá agora, mesmo que fosse assim, cara, a galera ia duvidar que a hora que o papel caísse ele ia mudar e ia virar outro papel lá dentro, porque a galera já não quer mais saber se funciona ou se não funciona, se é seguro ou não. A galera quer ver o mundo pegar fogo, cara. Por mais que a urna seja confiável, por mais não pode entrar com o celular lá no negócio, vai ter gente
sei lá, vai ter gente falando que digitou um e saiu outro mesmo, que não tem digitado porra nenhuma. A galera quer tocar o foda-se, tá ligado? Se você segurar 4, 5, 6 e confirma, você libera o Enéas, o Akuma e o... Com a skin do... E o Louro José, não, em memória. Com a skin do metal lá que ele falava, qual que é? Nióbio. O Nióbio, com a armadura de Nióbio. Cara, eu acho que se você segurar, na verdade, essas teclas, você tira um print da urna. Você tem a tua volta Aí, ó, o voto auditável aí, ó. Se você... Aperta 1, 3 e confirma, sai um print do teu voto aí, ó. Não é, né? Isso aí entra lá no site do TSE, tá lá, ó. Você tirar print, não, você aperta 1, 3 e confirma. Vai ser um print do teu voto aí, ó. Pronto. Você pode votar em quem você quiser. Lembrando que isso aqui não tem lado partidário, tá? A gente não tá defendendo nenhum nem outro. Mas assim, até o final a gente vai dar 13 explicações pra vocês pra provar que não tem nenhum partido aqui que a gente tá tomando, sabe? Eu achei que até o final do episódio a gente ia contar em quem que a gente vai votar, Felipe. Fazer um mistério. Nossa senhora! Vamos deixar pro final do episódio pra segurar a audiência, então. Caralho. O meu candidato é o Felipe Dávila. Esse é o meu candidato. É a Soraya. Soraya, grande Soraya. Grande Soraya. Cara, eu não consigo ver a propaganda dessa mulher, cara. Quando fala Soraya, não lembrar daquela música da Soraya queimar lá, sabe? Eu não consigo, velho. Toda vez eu dou risada, cara. Tua memória seletiva é muito boa, Luiz. Muito boa. Sim. Eu não tinha associado ela à música ainda. Então. Mas... E sabe o que, já que aproveitando esse lance de voto impresso e tal... Assim, eu não posso falar de antes do PT, porque eu era uma jovem criança. Uma jovem criança é foda, né? Mas enfim, eu era muito criança na época, então eu não lembro dos outros governos que teve antes do PT. Mas esse burburinho de fraudar eleições e urna eletrônica não se segura, ele cresceu muito depois de 2014. Sim. Eu até lembro. Culpa do Aécio. A culpa não é minha, a culpa é do Aécio. Tem que fazer uma camiseta. Exatamente. A culpa não é minha, eu votei na Dilma. A culpa não é minha, a culpa é do Aécio. É porque essa ideia de se questionar sem nenhum tipo de evidência, ela é uma prática comum dentro de alguns grupos da direita conservadora, principalmente dentro dos Estados Unidos. Não é à toa que eles estão ligados com teoria da conspiração e terraplanismo. Sim, e antivax, essas coisas assim. Mas deixa eu só complementar para não esquecer o pensamento. Cara, só pensa bem. Se as urnas eletrônicas fossem realmente, não fossem seguras e fossem manipuladas e tal, o PT ia estar no poder até hoje. Por que se você manipula as eleições, você vai fazer com que você perca as eleições, se você tá manipulando elas? Não faz sentido, cara. É que era pro Bolsonaro ter ganho no primeiro turno da eleição passada. Ele falou que a eleição que ele ganhou foi fraudada. Porque era pra ele ter ganho mais ganhado ainda. Esse é o nível. Eu também acho. Eu acho que foi fraudado. Eu acho que de outro candidato devia ter sido eleito, cara. Porque, pelo amor de Deus. O que eu ia apontar dos casos da extrema-direita é assim... Na última eleição sofreu muito aquela reta final com a recontagem de votos, né? E daí veio um pesquisador de lá, acho que ele até falou com o Leandro Carnal, que é especializado em história dos Estados Unidos e tal, né? Que é um pesquisador um pouco mais pop, né? Ele falou assim que a recontagem de votos nas eleições norte-americanas ela é muito comum. Só que assim, há uma incidência muito grande da contagem sempre aumentar o número de votos para o candidato que está na frente. Que foi o que aconteceu nessa última eleição. O Biden estava na frente, o Trump atrás, o Trump pediu recontagem de votos em vários lugares, descobriram que a diferença era maior. Então, entendeu? É muito comum isso assim nos Estados Unidos, mas justamente porque lá o sistema de votação não é a urna eletrônica, ele é um sistema mais manual. Então gera esse tipo de diferença mesmo. A urna eletrônica ela está em circulação. A ideia do voto eletrônico ela é do final dos anos 80, início dos anos 90. Ela foi implementada no Brasil em 91, com a eleição em 96. Então, assim, ela já é utilizada há um tempo significativo, né? E, assim, um sistema de falhas muito diminuto. É muito raro, cara. Eu lembro, assim, de moleque, né, de acompanhar o pai e a mãe nas votações, aí a gente posso digitar o número do candidato e tal, aquela coisa. Cara, a gente não ouvia problemas com urna que não estava funcionando, que urna estava dando errado. Isso se tornou muito recorrente na última eleição municipal e nessa eleição presidencial de 2018. Então, assim,
você começa a questionar um sistema que é um dos melhores sistemas eleitorais do mundo, que ainda não é perfeito, ele ainda tem alguma série de barreiras, né? Principalmente quando a gente fala de comunidades mais afastadas dos grandes centros, enfim. Mas assim, o sistema eleitoral brasileiro ele é todo pensado e estruturado para oferecer o melhor tipo e o mais justo tipo de eleição para o país, né? O mais transparente. As pessoas, mas eu queria um voto auditável. Se você for lá no final, durante a apuração na sessão eleitoral que você votou, vai estar impresso num papel todos os votos que os candidatos tiveram naquela sessão, candidato a candidato. É uma informação que ela já é gerada pela urna eletrônica, e ela é feita essa apuração em tempo real no Brasil inteiro. Hoje, cara, a Globo, por exemplo, o site da Globo, ele faz uma apuração em tempo real dos votos. A cada 5 ou 10 minutinhos você vai atualizando lá, agora, tipo, o candidato A passou o candidato B no Paraná, aumentou em tantas cidades. Você pode ir acompanhando assim a eleição, sabe? A gente tá usufruindo de uma tecnologia cada vez mais prática, que nem o Luiz falou, né? Tipo assim, e óbvio que se as pessoas quiserem mesmo, poderiam fazer um plebiscito para questionar isso. Um comprovante físico, né, desse voto, tudo bem, se for da vontade da maioria, ok. Mas lembrando que assim, não tem como você ter um comprovante fixo para você sair da urna com ele na mão, cara. Porque aí você abre brecha pra compra de voto, pra ameaça, pra voto de cabresto, cara. Tá ligado? Aí que você tá abrindo brecha pra fraude. Não tem como. Aí a gente volta lá pro início do século XIX, lá pro início do século XX, com os coronel, cara. E outra assim, tipo, voto impresso. Então, a urna, vamos supor, né, que a urna eletrônica não é segura. Agora você vai me dizer que votar na cédula é mais seguro? Não, que é assim, mais fácil você fraudar um sistema eletrônico que tem proteção e tudo mais do que um simples papel? E assim, cara, é muita urna espalhada pelo Brasil inteiro. Claro. É tipo urna pra caralho. Então pensando assim, como numa parada mais estatística. Se sei lá, 3 urnas, 5 urnas, 15, 50 urnas apresentarem problema, ainda não vai alterar o conjunto todo de voto. O cara que estava na frente vai continuar na frente, o cara que estava atrás vai continuar atrás. Não é 50, 60 urnas que vão mudar os rumos da eleição. Então pode rolar problemas, são hardware, são equipamentos eletrônicos que podem queimar ali de última hora, pode zicar alguma coisa, pode estragar alguma coisa, mas não é isso que vai alterar o resultado da eleição, tipo. E voltando a falar, tipo, igual foi falado no episódio das abelhas lá, que nosso papel é importante. Nosso voto é importante, nosso voto individual. Mas é o conjunto da parada, é a sociedade inteira que vai responder ao resultado da eleição. Então, tipo, não são 50 votos a menos pro fulano que vai mudar, alterar o resultado da eleição. Então, tipo, pode rolar problemas em algumas urnas, do mesmo jeito que no voto por cédula pode rolar problemas também. Sei lá, o cara tava saindo com a urna na mão e derrubou e caiu os papelzinhos, entrou uns embaixo da porta. Aí mudou. Não conseguimos pegar os papelzinhos que caiu embaixo lá, caiu no ralo, não sei de onde. Então acabou a eleição, o cara não conseguiu se eleger por causa de 5 papelzinhos. Então, tipo, todo o processo, todo jeito de se contar, de se votar tem suas falhas. Mas no conjunto da obra não vai ser aquelas urnas que vão dar problema que vão alterar o resultado. A não ser que metade das urnas dê problema, ou todas as urnas estejam fraudadas. Mas assim... Mas daí, de novo, estatisticamente, para isso acontecer, a chance é muito baixa. Sim, assim, né? Tipo... esse que é o ponto, assim, sabe? A efetividade do sistema e do processo como um todo, ela tem que ser lapidada, ela não pode ser atrasada, entende? Eu acho que assim, se der para melhorar, beleza, mas se for fazer ou incrementar recursos para atrasar o processo, olha quantas semanas ficou em debate a eleição do Trump e do Biden nessa última corrida presidencial lá, né? Tipo, o cara pedindo recontagem, voto fantasma, não sei o quê. E vale ressaltar a postura das Forças Armadas norte-americanas no processo, né? Que, assim... Eles têm até, eu não lembro, eu não vou saber especificamente o dia, mas eles têm um dia X que o presidente que perdeu a eleição, se não reeleito, tem que sair da Casa Branca, né? E as Forças Armadas deram uma declaração na época, assim, que se o Trump não saísse, eles iam tirar ele de lá, né? E foi isso, assim, falando, não, tudo bem, ele tem a opção de querer ficar e tal, e principalmente depois daquela pira do Capitólio, que foi ridículo aquilo lá, assim. Fico imaginando a galera entrando em Brasília, assim, vestido de verde e amarelo e tal.
depois dessa situação, cara, morreu gente, foi um troço bizonho, assim, sabe? O exército norte-americano falou assim, nós defendemos a nossa Constituição lá, né? E nosso presidente eleito é o Biden e assim, se o cara não sair até tal dia, a gente vai tirar ele de lá. E não deu boca, faltava 3, 4 dias antes e o cara pegou e vazou, sabe? E assim, já houveram declarações de algumas cabeças do exército brasileiro, assim, que o presidente do Brasil é aquele que venceu as eleições. E acabou. Eles vão fazer entendeu? Não, e tem que ser assim, cara, porque não é bagunça, cara. Eu acho que isso que talvez seja um dos grandes problemas do bolsonarismo, é que os caras entraram pra cúpula, alta cúpula do governo do país e acharam que é bagunça. Acharam que você pode passar por cima do legislativo, do judiciário, e você pode fazer as coisas como você bem entende. De vereador federal, né, cara? Eles são inovadores, né? Não dá pra dizer que não. O vereador do Rio de Janeiro ou de São Paulo? Não lembro. Acho que Rio de Janeiro. O filho do Bolsonaro, que é vereador no Rio de Janeiro, participa das reuniões da alta cúpula do governo federal. Sabe? Sim, sabe aquele cara que ele é pai e ele não tem com quem deixar a criança dele leva pro trabalho? Tem aquela mesinha que ele fica colorindo as coisas lá, o cabeça de caixa d'água, ele fica fazendo isso, né? Pintando desenho e tal. Exatamente. Cara, num país sério, esse cara já teria perdido o mandato dele. Claro. Me diga como que ele tá trabalhando e atuando como vereador, sabe? Tipo, como que uma pessoa compra mais de 100 imóveis do dinheiro? São muitos questionamentos, cara. Você graduado tentar assumir o concurso que exige a vaga, o título de doutor. Você passou no concurso fingindo que eu sou graduado e vou entrar da aula como doutor. Não pode, né, cara? Não, um recado pra você, que é uma pessoa mais liberal e é contra o Estado e contra a cobrança de impostos, porque imposto é roubo, saiba que se você votou na família Bolsonaro, esse cara está sendo mantido com dinheiro público para não fazer o trabalho dele e para ficar cuidando do Twitter do pai dele. Pense bem. E assim, tipo, nós já falamos que esse episódio claramente não é partidário, né? Mas... E bom reforçar. Eu não sei, mas acho que deve fazer uns 10 minutos que a gente não fala. Cara, acho que a gente já falou umas 13 vezes que não é partidário esse episódio. Vamos falar mais 13. Vamos falar mais 13, pra ficar bem claro. Não fazendo advogado do diabo, mas da mesma maneira que eu acho paia defender com unhas e dentes um cara, eu também não sou o cara que vou defender com unhas e dentes o outro cara. Mas, cara, uma filosofia que eu aderi principalmente nesses 2 últimos anos, é o seguinte. Eu acho que a minha escolha tem que ser importante para o país? Talvez. Mas agora eu preciso que uma escolha seja boa para mim. Eu que estou envolvido no meio acadêmico, que dependo de universidade para o meu futuro, porque se eu estou estudando, quem sabe um dia ser um pesquisador, um professor universitário. Eu vou ter, agora que chegou na minha vez de virar adulto, que um up está custando uns 80 conto, um Mob, um Uno novo tá 70 mil, na minha vez de ser adulto é foda, cara. Então, assim, eu tô na minha escolha para essa eleição, vou pensando assim, o cara que tem mais projetos e mais afinidade com onde eu tô inserido. E eu não sou um grande empresário, eu não sou um exportador de não sei o que, eu tô envolvido na pesquisa, na educação e no meio acadêmico, então o candidato que me convencer de que ele vai melhorar esse lado é o cara que vai ter meu voto. E assim, já falando que partidariamente, os últimos, sei lá, os últimos 15 anos, talvez um pouco mais, foram bons para a academia. A gente já falou sobre isso, de que a universidade foi bom, mas teve seu lado ruim, de que a universidade não precisou mostrar serviço para a sociedade, porque ela tinha sua verba, ela não era tão mexida, ela não tinha tantos cortes, e ela ficou no canto dela, fazendo seu trabalho agora, que a gente tá vendo que é necessário sair de dentro da universidade para mostrar isso e tal. Mas isso aconteceu porque a universidade estava confortável, ela tinha com que trabalhar, ela tinha recurso e tudo mais, e é o que eu quero. Tipo, se eu tô focando a minha vida financeira, principalmente nessa área, eu não vou votar no cara que fala que a universidade pública planta maconha e é uma putaria, que a galera não faz nada. Porque, cara, eu tô lá dentro, velho. Eu sei que eu trabalho, o cara tá me ofendendo pessoalmente falando uma coisa dessa. E eu vou lá dar o meu voto pro cara, não tem lógica. Pois é. Não, e isso que você falou, Luiz, é essencial pra gente pensar
não só no nosso papel enquanto pessoas públicas, de comunicadores aqui dentre nós, para a galera que nos ouve, enfim, sendo professores, atuando na pesquisa, né, na divulgação de trabalhos. A gente precisa desse alinhamento mais, vamos dizer assim, consciente, com propostas, com medidas, com condições dos candidatos, porque essa paixão, ela dá uma nublada, né? Ela dá uma nublada em uma série de questões, assim. A gente tá brincando aqui e tal, cara, mas me incomoda absurdamente o vice do Lula nessa eleição, seu Geraldo Alckmin. Sim, inclusive foi um tiro no pé, nossa, fizeram, véio, porque pelo amor de Deus, né, a galera tá Isso... usando falas do Alckmin contra o Lula nas propagandas políticas. Sim, Sim, eu entendo que existe uma necessidade de você dialogar lados diferentes, eu entendo que você precise alinhar e fazer conchavos políticos para atingir um público de votos maior, eu entendo, é parte do jogo, a gente não tá lá. A gente sabe que os caras precisam se sujeitar a algumas coisas, né? O vice da Dilma era o Michel Temer, né? Que foi um dos cabeças que assinaram o golpe em 2016, né? E, tipo, me incomoda muito, assim, eu entendo todos os porquês, mas eu não consigo esquecer que o cara roubou merenda de escola pública lá em São Paulo, entendeu? Tipo assim, da mesma forma que me incomoda a negligência do PT com essas reformulações partidárias, né, de tentar reestruturar o partido a partir de todas as cagadas que deu lá, desde a época do mensalão, dentro dos governos do Lula, passando por todos os problemas que eles tiveram no primeiro mandato da Dilma. Enfim, tem uma série de questões que eu tenho pessoais, mas é que nem eu falo, antes desse interesse geral, a gente tem que estar alinhado com alguém que traga perspectivas para a área onde a gente atua, né? E daí faz todo sentido a galera do agro votar no Bolsonaro. Porque um presidente que libera 260 veneno num período de 3 anos vai liberar mais 260 veneno nos próximos 4. Entendeu? É o cara que vai fazer com chave. É óbvio que essa bancada de deputados filhos da puta, né, que tá pegando dinheiro público para fazer projeto particular, para desviar dinheiro, para fazer um monte de porra aí, né? É óbvio que esses caras vão votar com o governo, né? Sim. Teve vários casos aí, tipo, dessa galera que foi meio centrão, alguns até mais de esquerda, que estão lá no meio do negócio agora ganhando também. Estão fazendo campanha pro Bolsonaro agora. E isso que agora que você tocou num ponto importante, quero falar 2 coisas. Primeiro, não esqueçam dos candidatos do Legislativo. Não esqueçam, porque, tipo, na verdade, assim, o país é governado por eles também. E é muito importante você saber quem está votando. Tanto que, quando começou lá aquele bafafá, acho que ano passado, do orçamento secreto, teve um candidato do PT, a senador, que votou a favor. Então, assim, o ponto é, saiba muito bem em quem você votou para candidato e saiba que a legenda, o partido, não diz muito sobre esse cara. Você tem que fazer uma pesquisa mais aprofundada e saber a história. E, às vezes, mesmo assim, não é suficiente. Mas é o mínimo que você pode fazer. Mas, além disso, eu quero aproveitar que achei muito interessante esse pensamento do Luiz, porque, tipo, não pensar o que o Brasil precisa, mas parar pra pensar assim, o que eu preciso, né? E que nem ele falou a questão da universidade pública e tal, e falou uma frase bem interessante assim, eu não sou um empresário, não sou milionário. Aí que tá, a maior parte da população brasileira não é, e a maior parte da população brasileira tá endividada, ou já estava fodida antes, agora tá pior, e não consegue comprar carne, não tá conseguindo se alimentar direito, tá dentro da insegurança alimentar. Se a gente se analisar, na verdade, tipo, até usando uma frase bonita, o que nos une é muito maior do que nos separa. E, tipo... O Fefe, tá incrível hoje, cara. Meu Deus do céu. O cara entrou agora. Eu tô ensaiadinho, né, cara? Eu tô ficando meio vermelho aqui, cara. É só emoção. É só emoção. Ele tá tão filósofo que eu até achei que era o Olavo de Carvalho agora, pô. Só não é porque o Fefe tá vivo, né, cara? Só não é por causa disso. Inclusive, é um absurdo que o Olavo de Carvalho, a eleição daqui a umas semanas, o cara não fala nada. Não declarou apoio ao Bolsonaro. Eu achei estranho, eu tô começando a ficar preocupado. Acho que aconteceu alguma coisa. mas enfim, cara, tipo, o que nos une é muito maior do que o que nos separa. E assim, o que nos une? A gente tá fudido, sabe? A maior parte do povo brasileiro sofre, sabe? Tem condições
sabe, não ganha o suficiente, não tem como acessar boas condições de saúde e tudo mais, assim, a gente não consegue acessar o que deveria ser garantido, o que são direitos básicos constitucionais. Então, assim, pensa bem em qual candidato que mais se aproxima, assim, que pelo menos as propostas dele tão perto de trazer uma vida assim, ou de voltar a ter alguma condição assim, e o cara que tenha essa posição contrária, né? Que, tipo, talvez foi a porta do inferno que ele abriu, assim, quando ele entrou no governo, sabe? E vocês sabem muito bem de quem que eu tô falando, mas assim, no fim das contas, todos nós não estamos numa situação legal e a gente precisa... vou falar com todas as palavras. O mínimo que a gente precisa para ter um futuro melhor como país em geral é que o Bolsonaro não seja eleito. Não, isso é assim, não vou ser hipócrita a ponto de falar que qualquer outro presidente no lugar do Bolsonaro ia passar pela pandemia cantando e dançando na maior tranquilidade. Ia ser um baque para qualquer cara. Qualquer presidente tava fudido quando estourou a pandemia, uma pandemia mundial, e fudeu mesmo. E sim, é complicado. Todos os países passaram por isso. Mas, cara, só o jeito que o nosso presidente se portou, não interessa o que ele fez ou não fez politicamente, só a postura que ele teve diante disso já é um absurdo, sabe? Se ele fizesse as mesmas coisas se tratando de auxílio, de compra de vacina, igualzinho, mas publicamente ele tivesse uma atitude o mínimo decente, já seria menos pior do que foi. Sabe, tipo, é aí que tá o absurdo. O cara foi desumano, velho. Ele foi desumano. Lógico, tem sequelas da pandemia no Brasil, óbvio que tem. Teria, se fosse outro presidente, teria também. Assim como tem em outros países que são outros presidentes. Talvez maiores ou menores sequelas, independente. A passagem pela pandemia mudou muita coisa na economia mundial. Mas esse cara foi um filho da puta, velho. Foi absurdo. Ele se comportou como nem... Cara, assim, não só na pandemia, antes já era assim. Antes ele já não tinha uma postura de presidente. Cara, se a gente eleger um cara que sabe falar em público e representar o nosso país com o mínimo de dignidade em outro país, conversar com outro chefe de Estado com o mínimo de dignidade, que tenha a sutileza de pelo menos verificar a ortografia do inglês que foi escrito para ser mostrado numa conferência internacional, já vai estar muito melhor do que a gente está agora. Sim. Sabe? E outra, assim, cara, ó, não se zomba da morte de pessoas. Nós estamos zombando do Olavo de Carvalho, cara. Não, eu tô falando de pessoas... Calma. Não se zomba... É que eu não consegui concluir. De pessoas inocentes, sabe? Tipo, a questão, assim, as pessoas que... E, assim, o Bolsonaro não foi lá e fez piada com os mortos do Covid. Não diretamente. Mas o cara foi, tipo, insensível. E, assim, a própria população, cara. E as pessoas que votaram nele. Sabe? As pessoas que morreram de Covid ano passado, esse ano, em 2020, também tinha, entre eles, eleitores do Bolsonaro. Sim, e, cara, assim, tenha seu cenário, tipo... eu me imagino como um presidente numa situação fodida que tava numa pandemia, não me colocando no lugar do Bolsonaro. Presidente de um país aleatório. Que tá fodido e tal, e... Cara, olha, talvez aquele medicamento possa ser bom, hein, galerinha? Cara, isso ia me atrair minha atenção também. Falar, porra, se eu tô fudido, se é um lance que tá matando, se eu tivesse pensando que o meu povo está morrendo, aquele medicamento pode ser uma esperança, vou dar uma olhada. Mas o cara comprou as toneladas de cloroquina e tudo mais, muito mais para contrariar a comunidade científica que falava que a vacina resolvia, que a cloroquina não. Ele não voltou atrás depois que todo mundo mostrou que a cloroquina não funcionava. Ele não pode ser contrariado, é um cara que não aceita ser contrariado. Então parece que foi de birra todo esse fervo de compra de medicamento ineficaz. Cara, talvez ele ter comprado um lotezinho lá no começo, quando tava naquela dúvida, ou não é, fosse mais aceitável. O cara tá
indo pra toda a primeira oportunidade que ele viu de ajudar o povo, mas não era, cara. Ele queria contrariar, ele queria falar, o meu medicamento funciona, o que esses caras estão falando não funciona. Depois que todo mundo falou, cara, não funciona, hein? Ele funciona assim, estão me enganando, porque a vacina é mais cara, porque o meu remédio é baratinho aqui e a galera não tem interesse da farmácia, da indústria farmacêutica e os caralho. Então, cara, isso daí bota uma responsabilidade gigantesca nas costas desse cara. Então, sim, aquelas sequelas que podiam ser maior ou menor, se são como elas estão agora, independente, sei lá, podia ser pior, claro, sempre pode ser pior. Mas a gravidade dessas sequelas agora é culpa do cara. Ele fala, a economia tá assim por causa do lockdown lá, do vamos parar tudo e depois a gente vê. Cara, mas nem parou tudo, velho. Nunca parou. Existiu um lockdown. Ele não fez nenhum nem outro, então. Porque... se a galera fala, não, precisa de lockdown pra doença não se espalhar. Os outros, se fizer lockdown, a economia tá fudida. Ele não fez nenhum nem outra, a doença se espalhou e a economia se fudeu. Sabe, tipo... Cara, ele não teve postura nenhuma, então isso aí cravou. Eu acho que a atitude dele na pandemia bateu o último prego do caixão da vida política dele. O foda é que o radicalismo que ele conseguiu criar é muito grande, então ele sempre vai ter uma galera votando e sempre vai ter... Por causa daquela questão, a galera tem que defender ele. Não pode deixar de defender porque não tem pra onde voltar. Tem um Twitter muito bom que é Prints Bolsonaristas. Não sei se vocês já estão ligados. Esse é bom. Muito bom, porque é um cara que tá dentro é um cara, uma moça, não sei. Um grupo. Ele tá nos grupos, né, dos que bolsonaristas. Que tá em grupos de Telegram de bolsonaristas, cara. E os caras... Cara, os prints que é postado nesse Twitter, você fica de cara, tipo, em que realidade essas pessoas estão vivendo? Mas cara, ainda existem pessoas dentro de alguns círculos sociais que eu convivo que estão fazendo campanha, que estão defendendo e que você questiona as atrocidades da pessoa, não, e é o que o Luiz falou, não foi isso que ele quis dizer, não, na verdade, assim, toda uma manobra. É aquele meme lá do se o Bolsonaro falar que comer cocô é bom, o cara vai falar, não, na verdade ele quis dizer que muitos dos nutrientes dos nossos alimentos acabam não sendo absorvidos e são e acabam ficando nas fezes e tudo mais, e não sei o que, tá ligado? É tipo isso. Se bosta fosse ruim, a gente não fazia adubo, entendeu? Você fica falando que comer bosta é ruim, mas ela tá no alface que o agro produz, porque o agro é tech, agro é pop, agro é tudo, sabe? Tipo, senhora. É isso, cara. E assim, quando o Luiz falou nessa questão de tirar sarro, né, ou o Felipe falou das questões de tirar sarro das mortes na pandemia, assim, a gente tá falando, né, para um público específico que acompanha aqui o Quark e tal, né, que faz parte muito provavelmente da comunidade científica, né, e quando a gente brinca com a morte do Olavo, por exemplo, a gente brinca porque a gente sabe que o desserviço e a nocividade que ele trouxe para a comunidade científica enquanto ele foi vivo vão muitos anos para recuperar. Sim, não, toda a desinformação, tem meme, né? todo o problema que ele todo o dano que ele causou vai ser muito difícil destituir. A gente sabe que dentro de círculos de pesquisa, dentro de círculos acadêmicos sérios, o Olavo é uma piada. A gente sabe disso, né? Sim. E não estou falando dentro da história, não estou falando dentro de círculos acadêmicos de pesquisa. Ponto, né? Outra coisa é você ser um chefe de Estado responsável por uma série de questões dentro do país ao qual você representa: a saúde, a educação, a cultura, a segurança pública, saneamento básico. O presidente ele é responsável por manter tudo isso fluindo dentro do país que ele assume enquanto presidente. Sim. Uma coisa é o que a gente faz aqui, outra coisa é o que o Bolsonaro faz em cima de um palanque. Transformar um marco histórico da sociedade brasileira, que foi o bicentenário da independência, em um grito de coro do meu pau não sobe mais. Uma ode ao falo. Uma ode ao falo. Os caras estão... Cara, nem foi ensaiado isso aqui. Os caras estão on fire, né? Que os caras estão... Tá foda. Tô conseguindo acompanhar. Tô conseguindo acompanhar. Ao falo mole, né? A ode ao falo desenrijecido. Desenrijecido, é. Isso. O falo... Uma ode ao falo jajica, né, velho?
Aí sim, aí temos um termo cunhado. Eu acho que, ó, pessoal, a gente tem um episódio agora, tá fechadinho, bem amarrado. Meu Deus do céu, é cara. Isso aí, acho que com essa Celebremos esse ódio ao Falo Jadico. Falo Jadico, é isso aí, cara. Eu acho que com essa a gente se despede, então. Eu acho que daqui pra frente não tem como melhorar. Eu acho que, né... eu acho que dá pra finalizar falando assim... Pelo amor de Deus, vote esse ano, sabe? Não seja vacilão, vote. A gente brincou bastante no episódio, mas assim, deixar claro alguns pontinhos antes da gente ir embora é essencial. Primeiro deles, assim, esse que o Fefe falou, assim, o voto, ele é uma manifestação direta tua que ninguém pode mexer. Você pode fazer campanha a eleição inteira para um cara. Se você quiser ir votar em outro, você pode. Porque o voto é secreto desde o início do século XX. Desde 1932, mais ou menos. Então, assim, é um direito seu votar. É um direito que foi conquistado mediante muita luta. A gente acabou não passando, né, por falar de eleições e trocas de chefes de Estado dentro da ditadura militar, porque eu acho que é um episódio que poderia ser específico para isso, pra gente falar de governos militares. Bom, seria importante. Pra gente pensar essa outra questão eleitoral dentro dos governos militares, mas é outra coisa. O voto, ele é um exercício de democracia, né, que remonta à Grécia Antiga, né, no status da polis de pensar a sociedade enquanto um democratos mesmo, né, o poder do povo, né, a palavra democracia vem, né, o Kratos do God of War é basicamente poder, né, o poder, né, então assim, o poder do povo, essa é a ideia por trás das eleições, é o exercício de opinião, é o exercício de identificação, é o exercício de alinhamento intelectual, político, social com os candidatos, né? Escolher os representantes é a motriz da nossa sociedade. Quando a gente fala, mas o Bolsonaro, isso, os deputados, aquilo, também temos responsabilidade nas nossas ausências, também temos responsabilidade nas nossas escolhas, né? Agora, boa parte da galera que tá pagando a sua responsabilidade não somos nós. Eu não votei no Bolsonaro, não votei, né, em uma série desses candidatos que estão lá trabalhando agora. A culpa não é minha. Eu votei a culpa não é minha, eu votei, não votei no Aécio. E assim, esse exercício de democracia ele é fundamental para que a gente tenha uma sociedade melhor. E não estamos falando de PT ou estamos falando de... Não sei qual que é o partido do Bolsonaro agora, o PT ou o Bolsonaro. É o PL. É o PL. É o PP. Partido dos Ladrões? Acho que é o Partido dos Ladrões. Partido dos ou o partido dos lambaios. Ou o PP, o Partido dos Pilantras. Piadinhas! Enfim, né? É que é muito fácil fazer piada com essas coisas, é muito fácil, é muito bom fazer piada com essas coisas. Infelizmente é verdade, se aplica muito bem. Então, assim, o exercício da democracia ele é fundamental, não deixe de praticá-lo, né, agora no começo de outubro. Vá até a sua sessão eleitoral e vote, né, manifeste a sua vontade, o seu anseio. Se você quiser se manifestar publicamente, faça, porém tenha cautela da forma e aonde você vai fazer essas manifestações, porque hoje a gente está falando de uma galera que anda armada, infelizmente a gente tá falando de uma galera que tá com a animosidade à flor da pele, tá com um ódio à flor da pele, assim, que querendo uma oportunidade de fazer alguma cagada, sabe? E eu, tem muita particularmente, vou votar super manso, vou de manhãzinha, vou voltar pra casa e ficar dentro da minha casa o dia inteiro. Não vou ver apuração em bar, não vou ficar... bem capaz. Bem quietinho. Evitem, porque, assim, é um risco desnecessário no atual momento. Vai ser independente do resultado dessa eleição, vai ser muito acalorado. O final de tarde de domingo vai ser cabuloso, o começo da noite, então assim, eu acho que vai ser bem complicado. Até no começo do ano minha namorada brincava, ela já comprou um óculos de estrelinha vermelha pra ir votar, já tá guardadinho, já vai ficar lá, não vai, sabe, tipo, vou com a camiseta preta, calça preta pra não ter cor de nada, porque vai ser, a galera vai estar no veneno, cara. Vai ser bem complicado. E assim, eu acho que é até importante que você falou, Luiz, que assim, eu entendo a galera assim, ir lá e de vermelho com uma estrela, tem um monte de meme assim, mas tenha cuidado, sabe? Não é brincadeira, cara, isso é sério, tipo, vai ser, e assim, não, a gente não tá exagerando quando diz que isso pode matar, porque já matou pessoas antes das eleições. E se não matar, o mínimo que vai acontecer é você se esquentar a cabeça demais pra não precisar. Desnecessário. Sabe? Você vai se estressar à toa.
Faz Sabe? o teu lá e espera. Faz o teu e espera. Cumpra a tua parte como cidadão, né? E respeite as regras, tipo, tem lei seca, né? Tem uma série de questões, não faça boca de urna, né? Tem uma série de condições lá para eleição. Mas saiba que, assim, é um processo que foi conquistado mediante muito esforço, mediante muita luta, mediante muitos sacrifícios, né? E menosprezar ou minimizar o processo eleitoral, relativizar o processo eleitoral como, tanto faz, é tudo igual, é abster-se de um direito, de uma condição de mudança, né? Então é fundamental que a gente tenha consciência disso e exerça esse nosso poder que é o voto. Isso né? aí, show demais. Muito bom, cara. Fechou. Parabéns. 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 Tô E no agora, Rende Luz ainda. a pergunta que não quer calar. Quem são os candidatos do quarto podcast? Né? Olha, sei lá. Eu poderia, por mim, a gente poderia deixar pro próximo episódio pra manter a audiência conectada. Aqui, né? Pra criar isso. Vamos Né? fazer uma enquete no Instagram. Porque é suspense, assim, né? Tá difícil de descobrir. Tá Mas difícil. eu acho que fica pro próximo episódio. Então, 13 beijinhos pra você. Tudo de bom. Tchau, tchau. 13 beijinhos E não deixe... para todo mundo. Isso aí. 13 beijinhos e não deixe de votar, companheiro. Não deixe de votar, camarada. Tchau. Tchau. Eu ia fazer uma piadinha que eu tô com meu dedo quase caindo aqui.